Então vamos iniciando aqui essa parte 3 da série sobre os agroglifos. Deixa só rapidinho eu mandar aqui um abraço pro pessoal que pediu, né? Um abraço pro Igor e pra a turma 201 do Colégio Leonel de Barros. Um abraço pro pessoal do grupo, que eu não vou citar todos porque eu vou acabar esquecendo, mas tem a galera toda do grupo do WhatsApp. Um abraço pro Alan Henrique, que tem um canal que ele está começando agora. O rapaz tem 14 anos e está de parabéns aí, fazendo um canal legal sobre notícias e jornalismo. É o canal chamado TVMB Pernambuco Filiada Record TV. Um grande abraço para o amigo Alan. E para o meu ex-aluno João Vitor, que também tem um canal de notícias e jornalismo chamado Jornalismo João. E eu tenho algumas colocações a fazer, tá? Primeiramente, as pessoas têm questionado a seguinte questão, que os desenhos nas plantações revelam algumas medições de níveis de radiação, alteração eletromagnética de bússolas próximas a esses fenômenos, luz incandescente no local, anomalias nas plantas, né? Como o trigo que fica dobrado assim, e como se houvesse sido derretido de alguma forma, uma série de anomalias na estrutura do local, né? Captada por equipamentos dos ufólogos ou cereólogos, como andei vendo esse conceito, né? Que são especialistas nos crop circles. Então, existe essa questão, de fato, sim, existe essa questão dessas medições de níveis de radioatividade, eletromagnetismo, etc. e tal. Então, mas aí é que tá. Existem 1000 explicações para esses fenômenos, para essas medições, existem 1000 explicações. Não quer dizer que só porque houve medição de radioatividade, eletromagnetismo, alteração na fisicalidade das plantas ali, que isso, a resposta única para isso seja o contato de alguma forma com seres cósmicos, né? Que vieram de outra galáxia para aqui, de outro sistema solar, ou alienígenas no termo clássico da coisa, né? Ou seja, seres biológicos que de fato transitam pelo universo e de forma espacial, né? Que através do espaço se deslocam para vir até aqui fazer esses desenhos e nos transmitir mensagens. Essa não é a única explicação para os fenômenos que acontecem nesses desenhos. Eu acredito numa outra possibilidade. Assim, ó, é a minha opinião sobre o assunto, eu venho investigado há um tempo e encontrei respostas mais plausíveis do que o conceito básico, né, de alienígenas, uma intervenção extraterrestre por detrás desses círculos. Então, assim, acredito que talvez existam explicações como, por exemplo, primeiramente a questão espiritual, extradimensional, trabalhando com consciências e também com hipnose, com o caso da sugestão. Então, acredito que hajam esses elementos. Talvez, de alguma forma, o fenômeno ali esteja relacionado com o contato entre mundo físico e mundo espiritual ou mundo extradimensional. Então, como a gente viu, existem os circle makers, que são os fazedores de círculos, que para mim a verdade está ali. De fato, quem executa essa arte, essa forma de arte contemporânea, são os circle makers. Toda a história deles já foi descrita nos vídeos anteriores. Esses indivíduos de fato fazem esses círculos. Só que, no entanto, como já havia mencionado na parte 8 da série Entidades e na parte 1 dessa série aqui, esses circle-makers, eles têm por detrás dele uma esfera de fenômenos relacionados à espiritualidade e a contato com entidades. Então você vê, eu vi algumas entrevistas de alguns desses fazedores de círculos e eles relatam sonhos, vozes, presenças, intuições que os levam a escolher certos desenhos, a maioria deles relacionado com a geometria sagrada. Isso é um fato que eu não comentei até agora, mas a maioria dos desenhos são feitos utilizando o sistema básico da geometria sagrada, que não é algo de surpreendente, né? Mas através de uma intuição interna, através de uma sugestão na sua consciência, esses circle makers são levados a criar determinados padrões e fazerem em determinados locais e etc, como se fossem guiados por uma voz interior. Então, e aí você relaciona isso com a presença dos orbes no local, uma coisa que é bem falada, que são essas esferas de energia, e fenômenos sobrenaturais, misteriosos, como esses que eu relatei no início. Medições de radioatividade, as bússolas que ficam anormais,
as sensações das pessoas que visitam o círculo. Uns sentem enjoos, outros sentem poderes de cura, alguns canalizam entidades ali no local. Existe toda uma questão espiritual e parapsíquica, né, envolvendo a consciência das pessoas que interagem com aquele local. Então, sempre trazendo também a questão que eu gosto de comentar, que é a questão da indução e a questão da sugestão, né? A hipnose é uma coisa que acontece não só quando um hipnólogo vai e põe uma pessoa em estágio de sonolência, né, de consciência alterada e hipnotiza a pessoa. A hipnose pode acontecer por autossugestão e por uma série de sugestões do meio. Então, por exemplo, uma pessoa que vai visitar um círculo desse, já imbuído de toda uma sugestão, pode ser um ufólogo, pode ser um curioso, pode ser um esotérico, pode ser uma pessoa que está indo lá já na intenção de encontrar lá algo diferente, de se conectar com alguma energia superior, né? A pessoa já vai com essa intenção lá no círculo. Principalmente os ufólogos, que eles querem acreditar. Aquilo ali, se um ufólogo desses que, sei lá, está há 20 anos estudando esses círculos, participando de encontros, de feiras, de simpósios só sobre o tema, a vida dele gira em torno daquilo, e alguém chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, nada disso existe, você viajou, o fenômeno é outro. Cai diante da pessoa, o hobby inteiro dela, a vida, o propósito de vida dela cai diante de si. Então é muito claro que não só o ufólogo, isso acontece em todas as áreas da atividade humana, as pessoas elas já vão induzidas por si mesmas, uma autossugestão, né, de que aquilo é o que elas querem que seja. Então o ufólogo já chega lá todo ansioso para que aquilo realmente seja um fenômeno extraterrestre. Os esotéricos já vão lá também na ânsia de que vão ali experimentar sensações espirituais, etc. E você vê o fenômeno da autossugestão, em que a pessoa ela pode criar para si mesmo um ambiente ilusório, para si mesmo. Ou seja, ela vai sentir sensações, ela vai ter uma série de sensações e pode até ver coisas que não existem. Ela pode, de fato, através da sugestão, como na hipnose uma pessoa pode comer uma cebola achando que é uma maçã, ou seja, ela fica com um processo você desconecta da sua forma normal de pensar, ao ponto de criar ilusões para a tua própria visão e percepção do mundo. Então uma pessoa pode, numa questão de autossugestão, talvez imbuída por uma força espiritual, entidades e etc., coloca a pessoa ali num estado de consciência alterado, e ela pode ter toda uma experiência interior naquele local, que na verdade é uma autossugestão ou uma sugestão das próprias entidades que também aproveitam esse cenário, né? Se a gente levar em consideração a questão da canalização de entidades, de seres superiores, de luz, etc. e tal, se a gente colocar essa questão no jogo, isso pode ser uma influência também, né? Essas entidades influenciando não só os circle makers a fazer esses padrões, mas influenciar a psique das próprias pessoas que vão lá visitar, incluindo os ufólogos. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui. A teoria de que quem faz os círculos são os circle makers, talvez imbuídos por alguma voz interior, isso não exclui o fato de haverem medições de radioatividade, de bússolas alteradas ou anomalias no local. A teoria de que são circle makers, que são os fazedores de círculos, seres humanos que fazem, isso não exclui o fenômeno. Podem continuar havendo esses fenômenos e essas medições continuarão sendo registradas, e isso não quer dizer que sejam alienígenas. A explicação de que são pessoas continua sendo válida. Os fenômenos sobrenaturais podem continuar acontecendo, porque a fonte do fenômeno sobrenatural pode estar na questão espiritual, extradimensional e de sugestão da própria psique da pessoa. Então, bom, é isso que eu queria só comentar nesse vídeo. Esse vídeo está chegando a 10 minutos e eu só queria colocar esse ponto aqui. É mais um gancho que eu estou fazendo aqui nessa parte 3. E acho que na parte 4 desse vídeo eu vou realmente finalizar essa história. Eu vou apresentar a parte final da entrevista com o Ludberg, que eu não apresentei, onde ele fala palavras ali que fecham com chave de ouro essa questão. E quero apresentar também mais aqueles 2 casos interessantes, dizer qual é a minha opinião, né, sobre o da Itália, o Crop Circle de Enck na Itália, e o Crop Circle de Sheboygan,
são dois casos interessantes e que vai ficar bem fácil de compreendê-los depois dessas análises que nós fizemos nessa série. Então, a gente se vê na parte 4 dessa série, tá ok? Um grande abraço.